Olá, amados, paz e bem. Eu sou o Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 8, que tem como tema a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. É a lição de número 8 da classe de jovens da revista da editora CPAD. Então é isso aí, nós estamos ainda no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Lição passada, nós, no início do capítulo 9, vimos a conversão do apóstolo Paulo. E agora, no restante, a partir do verso 32, nós vemos a ressurreição de Tabita e a cura de Enéas, né? Ou a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, porque parece que foi nessa ordem, né? Pedro estava em Lida, aonde Enéas estava doente, ali ele orou por Enéas e ele ficou curado, e depois mandaram chamar ele, souberam que ele estava em Lida, chamaram ele até Jope, aonde ele orou por Tabita, e ela ressuscitou. O texto do dia se encontra em Atos capítulo 9, verso 40, que diz: Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Este verso nos traz algumas curiosidades. Pedro estava em Lida, mandaram chamar ele até Jope. Quando ele chega, viúvas ou desamparadas, mulheres necessitadas, estavam lamentando em volta do corpo de Tabita, ou Dorcas, né? Que ela cuidava dessas pessoas. Nós vamos ver mais na frente que ela não era uma mulher rica, mas ela cuidava, ela fazia roupas para essas mulheres necessitadas. Pedro chega, pede que elas saem, ele põe-se de joelho e ora. Um detalhe importante aqui, interessante, é que o judeu frequentemente orava em pé, de braços levantados, tanto que Paulo diz que todo homem ore de mãos levantadas. Não é uma ordenança, é uma forma que Paulo está dizendo ali que todo homem ore com energia, com submissão a Deus, apontando para Deus, em direção a Deus. Ore a Deus, né? Então os judeus tinham esse hábito de orar em pé, com as mãos levantadas e os olhos também voltados para o céu. Mas aqui Pedro ora de joelhos, e talvez ele tenha visto Jesus fazer isso e tenha aprendido com Jesus. Ele ordena que a mulher volte à vida e ela então volta à vida. Na síntese, nós vemos que Pedro, na unção do Espírito Santo, foi usado por Deus para curar um paralítico, que foi Enéas, e ressuscitar uma mulher, que foi Dorcas. Esses milagres fizeram com que muitos crescem no Senhor Jesus. O objetivo do milagre sempre é que as pessoas tenham fé em Cristo Jesus. Nunca é um motivo para ganhar dinheiro. Infelizmente, nós vemos muitos pseudos cristãos usar os milagres como uma forma de arrecadar dinheiro, e isto é um ultraje ao Evangelho de Cristo. O texto bíblico se encontra em Atos capítulo 9, como eu já disse, do verso 32 ao verso 43, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faça uso do texto como nas suas possibilidades, leia, estude esse texto que lhe dará bastante compreensão sobre o assunto. Na nossa introdução nós vemos que como é maravilhoso ver um homem ou uma mulher sendo usados pelo Senhor para mudar situações adversas e glorificar o nome do Senhor. Nós somos vasos nas mãos de Deus, e tudo o que Ele faz através de nós é para a glória do seu nome. No relato do livro de Atos que estudaremos nessa lição, Pedro, um dos principais apóstolos, torna-se o canal. Pedro é apenas o canal pelo qual Deus usou para curar um paralítico e ressuscitar uma mulher. Não foi Pedro quem curou, não foi Pedro quem ressuscitou. Ele foi apenas o instrumento que Deus usou. Ou seja, imagine uma pessoa escrevendo um texto. Quem escreve é a pessoa, mas ele usa um instrumento que é a caneta ou o lápis. E nós entendemos que, diante de uma poesia, de uma bela poesia, o reconhecimento por ter escrito não é da caneta, ainda que ela tenha sido um instrumento para escrever, mas é o reconhecimento, a glória é para o poeta. Assim
foi Pedro apenas uma caneta na mão de Deus para mudar a história daquele homem e daquela mulher. Não importa se o necessitado é um homem ou uma mulher, ou a classe social a que pertence. Quando um crente chega na autoridade do nome de Jesus, coisas extraordinárias acontecem. Inclusive, Jesus diz lá em Marcos 16, 17, por ali, né, que estes sinais seguirão aos que crê, né? Sinais maravilhosos seguirão aos que crê. Não depende se é homem ou mulher. O que depende é da fé. Esse relato bíblico tem algumas lições preciosas para nós, pois nos mostra que em cada caso de necessidade há uma oportunidade para o serviço, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Lembre-se, meu caro jovem, meu caro professor, é o nome do Senhor que deve ser exaltado. Ninguém que busca para si qualquer reconhecimento, qualquer glória através do Evangelho, do poder do Evangelho, é alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a sua função na igreja é glorificar a Cristo, nunca a pessoa do ser humano. Quando você ver alguém dizendo que precisa de exaltação, que vai sair do anonimato, que está nadando na bênção, esta pessoa, ela está fora do comando do Espírito Santo. Porque sempre quem deve sair do anonimato é Cristo, sempre quem deve ser exaltado, quem deve brilhar, quem deve ser reconhecido, quem deve ser aplaudido é o Senhor Jesus Cristo, nunca o ser humano. A cura de Enéas, o nosso primeiro tópico. Uma cidade chamada Lida. Primeiro nós vamos fazer uma abordagem histórico-geográfica da cidade Lida, aonde estava Enéas quando Pedro chegou. Esta era uma cidade da tribo de Benjamim, na planície de Saron. Saron não é uma cidade, é uma planície, você pode inclusive ver aqui no mapa, quase na fronteira com Judá, que foi reocupado depois da volta do cativeiro. Era chamada de Lod no Antigo Testamento, você pode conferir esse texto em 1 Crônicas 8:12, Esdras 2:33 e Neemias 7:37. Posteriormente caiu sob o domínio dos samaritanos, mas foi reconquistada pelos judeus em 145 a.C. A cidade de Lida não é uma cidade de grande importância na geografia bíblica, mas ela foi incendiada nos tempos de Nero e disse que o curso de água fora da cidade ainda leva o nome de Abibutros, ou seja, Pedro, em memória do apóstolo Pedro. Apesar dessa descrição, nós vemos aqui que o relato sobre a cidade de Lida não é que ela seja uma cidade que tenha tanta importância na geografia bíblica, mas esta foi uma das cidades onde o evangelho foi pregado e milagres aconteceram. Foi destruída novamente por Vespasiano e provavelmente não foi reconstruída até a época. Foi destruída novamente por Vespasiano e provavelmente não foi reconstruída até a época de Adriano, quando recebeu o nome de Dióspolis. Provavelmente foi evangelizada por Filipe, por estar na estrada que ia de Azoto a Cesareia, caminho pelo qual passou, segundo o relato de Atos 8. Atos 8 mostra Filipe evangelizando. Filipe, apesar de ser um diácono, ele estava ali fazendo o papel de evangelista e estava evangelizando. E no caminho de Cesareia, na estrada de Cesareia, provavelmente ele deve ter passado por Lida. Segundo ponto do primeiro tópico, Jesus é quem cura. Bom, nós falamos um pouco sobre a cidade de Lida, vamos falar sobre a cura, quem fez a cura. E foi na cidade de Lida que Pedro passou visitando os santos que habitavam naquela localidade. Ali ele achou Enéas, um homem que jazia em uma cama há 8 anos, pois era paralítico. Então Pedro diz ao paralítico: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Ora, há algumas interpretações, especulações da gramática grega que diz que há uma possibilidade de o texto, ao invés de ser que jazia em uma cama há 8 anos, ele pode dizer que jazia em uma cama desde os 8 anos. Mas não importa quanto tempo, desde que idade aquele homem estava paralítico. Importa que há muito tempo ele era paralítico, e naquele momento Pedro chega
e na autoridade do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, ele ordena aquela paralisia que saia, e aquele homem se levantou imediatamente. É interessante que Enéas foi curado mesmo sem pedir a cura. No Antigo Testamento temos algo semelhante com a sunamita, que era estéril e mesmo sem pedir a sua bênção, o profeta Eliseu disse que ela seria mãe, o que de fato aconteceu, né? A história da sunamita é muito interessante, tanto que depois o filho morre e ela diz: olha, meu senhor, eu não pedi um filho, mas ele morreu e agora eu estou sozinha, né? Então o Eliseu ora pelo menino e o menino ressuscita. Não foi Pedro, e o dom de curar não é por mérito ou por algum sacrifício. Jesus tem poder para curar, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi Deus através de Pedro quem fez a cura, e ele ainda faz. É muito desconcertante para a igreja atual você não vê acontecer milagres como nós víamos, como está relatado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. É bastante desconcertante para a igreja moderna. Entretanto, o que pode acontecer? Primeiro o evangelho estava iniciando a sua expansão, né? Estava começando a sua expansão. Havia uma necessidade maior de que houvesse prodígios, maravilhas, para quebrar a incredulidade das pessoas, fazer com que o evangelho avançasse mais rápido, e há também uma possibilidade de que a medicina naquela época era bem mais precária do que é hoje. Fato é que o problema, se há de fato um problema, esse problema não está em Deus. Esse problema pode estar na igreja, que é uma igreja omissa, né? Quando eu falo igreja, não falo de denominação, eu falo da igreja como um todo, como cada crente que é a igreja. Ou pode ser o caso do avanço da medicina, que trouxe cura de forma científica, de forma médica, para muitas pessoas, sem haver a necessidade de intervenção divina. Não é que Deus não opere, não é que Deus esteja inoperante, é que talvez não haja tanta necessidade assim. Terceiro item do primeiro ponto, fazendo a cama. Pedro não apenas falou para o paralítico que Jesus o curava, mas para que ele se levantasse e fizesse a cama. E Enéas logo se levantou. Atos 9 e 34. Às vezes podemos estar em meio a situações complicadas que nos prendem, porém Deus pode nos curar, libertar e restaurar as nossas vidas. Enéas estava acamado há 8 anos. Não podia mais se movimentar e fazer o seu leito. Mas quando Jesus o curou, finalmente ele pôde ter controle e arrumar aquilo que o prendia, né? Às vezes você tem algum problema, seja um problema físico, seja um problema de algum vício, algum pecado que impede você de crescer, de amadurecer espiritualmente, de avançar na comunhão com Deus, mas Jesus está dizendo para você, através da sua palavra, como ele disse para Enéas através de Pedro: levanta-te no nome do Senhor Jesus, arruma esta bagunça, este problema, arruma e levante-se, seja restaurado no nome do Senhor Jesus. Assim Deus fez conosco, quando ele libera uma palavra de restauração, a nosso favor temos condições de retirar aquilo que nos aprisiona. Qual é a cama que você precisa arrumar em sua vida? Frente a qual situação você se sente impotente? A um pecado? A um vício? A um problema familiar? Lembre-se, Jesus pode mudar essa história. Saiba que Jesus pode alcançá-lo e restaurá-lo, assim como ele fez com Enéas. Deus fez e ainda faz. Segundo tópico, uma discípula chamada Tabita. Primeiro ponto do segundo tópico, uma mulher de boas obras. É muito interessante esse tópico. Nós falamos de Pedro em Lida. Agora nós vamos falar de Pedro em Jope. Jope é uma cidade que teve alguns acontecimentos bem interessantes, como a visão que Pedro teve do lençol cheio de animais de todas as espécies.
Na cidade de Jope havia uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas e significa gazela. Essa palavra era usada como símbolo de beleza e graciosidade. Talvez esta mulher fosse alguém também muito graciosa e bela, ou, se não bela no sentido físico, mas pelo menos graciosa no sentido generosa, porque ela era uma mulher que fazia muitas boas obras. Ela não era rica, entretanto ela produzia roupas para as viúvas e desamparadas da cidade de Jope. Esta mulher era muito amada pela comunidade cristã em Jope, pois fazia boas obras e ações de caridade. Dorcas fazia roupas para os pobres, embora não pareça que ela possuísse muitos bens. Tiago afirma que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Diz Tiago em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É muito interessante que Tiago, a carta das obras ou a carta da fé, das obras que justifica a fé, né? Porque nós somos justificados pela fé, mas as obras, ela autenticam a nossa fé, né? A carta das obras que autenticam a fé, ou da fé autenticada pelas obras. Tiago deixa bem claro que não é apenas uma questão periférica, mas que a religião da pessoa só é útil para Deus quando ela é útil às pessoas, né? Às vezes nós nos prendemos a situações periféricas na igreja, como construção de templos, como fazer festas, ensaios, produzir roupas, fardas e outras coisas que são de interesse apenas da comunidade cristã e não de interesse do reino. Mas nós vemos que a verdadeira religião é aquela que cuida de pessoas, que se preocupa com pessoas. Sabemos que a salvação não vem pelas obras, mas pela graça de Deus e fé em Cristo Jesus. Efésios 2:9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Nós colocamos aqui apenas esses dois versos, mas o verso 10 diz: entretanto, fomos criados em Deus para viver em boas obras. Deus nos salvou para que as nossas boas obras resplandeçam diante dos homens. Mateus 5:16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:10 que nós fomos criados por Cristo para viver em boas obras. Se nós dizemos que somos criados por Cristo, ou seja, que nós nascemos de novo, que somos salvos e não vivemos em boas obras, nós, na verdade, não nascemos de novo. Porque quem é nascido de novo, não existe essa possibilidade de vir com defeito de fábrica. Não tem isso. Se você nasceu de novo, então você cumpre o papel que de Deus para a sua vida, para que você foi criado. E se nós, como crente, como igreja, estamos falhando nesse papel, é porque nós estamos precisando nascer de novo, ou pelo menos, no mínimo, ter consciência de que o Evangelho vai além do que nós pensamos. Segundo ponto do segundo tópico: discípulos também enfrentavam a adversidade. Dorcas era uma discípula fiel de Jesus, reconhecida por suas obras de amor. Assim como Deus operava maravilha por meio dos apóstolos, ele operou também por intermédio de Dorcas. Não tenha nenhuma dúvida disso. Não é a ressurreição de Dorcas um milagre maior do que o cuidado de Dorcas por aquelas viúvas. Não é a cura de Enéas um milagre maior do que as roupas que Dorcas fazia com suas próprias mãos, com seus próprios recursos, para aquecer, para vestir aqueles necessitados. Talvez estas obras de Dorcas sejam até mais gloriosas do que a ressurreição de um morto. Até porque esse morto pode morrer de novo, mas esta pessoa que foi cuidada será eternamente grata
pelo cuidado que recebeu. Os atos de amor dessa serva de Deus são a manifestação do Espírito Santo, tanto quanto os milagres. Mesmo uma discípula bondosa como Dorcas não está isenta de prova de passar por adversidades. Ela ficou enferma e morreu. Na verdade, o que acontece ao justo acontece também ao ímpio. Esta é a situação que biologicamente nós estamos condicionados, né? Não tem como nós, como seres biológicos, não passar por necessidades, por enfermidades e morte, né? No aspecto biológico, isso não muda. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas é claro que a diferença é que nós esperamos a ressurreição para a vida eterna. Lázaro, um amigo íntimo de Jesus, também adoeceu e morreu. Vemos isso lá em João 11. E Paulo, a quem o Senhor chamou para uma obra especial, foi abandonado por todos. Lemos isso em 2 Timóteo 4:16. O próprio Senhor Jesus disse que passaríamos por aflições, independentemente do nível de relacionamento com Ele. Na verdade, a gente sabe que, às vezes, em decorrência dos inimigos que nós temos, que é a nossa própria carne, o mundo, o inimigo, né? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais seremos atacados. Então, o fato de nos relacionarmos mais intimamente com Deus não nos isenta de passar por adversidades. Jesus disse que precisamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E se estamos em Cristo, podemos nos considerar, apesar das lutas, mais que vencedores. Terceiro ponto do segundo tópico: o empenho dos irmãos. Ouvindo os discípulos de que Pedro estava perto de Jope, enviaram 2 irmãos rogando-lhe para vir até lá ver o que havia acontecido com Dorcas. É notável perceber o quanto essa irmã era querida e o esforço dos amigos em ir buscar Pedro, mesmo após ela ter falecido. Né? Os irmãos, crendo que o milagre poderia acontecer, se dedicou em fazer algo por alguém que já estava morto. Né? Tanto quanto essa pessoa conquistou um espaço no coração desses irmãos, o quanto ela era valiosa para esta igreja. Nós precisamos ser úteis o máximo possível na nossa comunidade cristã. Esses irmãos se assemelharam àqueles 4 homens que não mediram esforço para subir com um paralítico no telhado, descendo em seguida por cordas à frente de Jesus. Ou ainda, às irmãs de Lázaro, que mandaram chamar Jesus em outra cidade, porque o seu irmão estava enfermo. São situações muito distintas, melhor dizendo, onde nós vemos que pessoas distintas, amigos, parentes, irmãos em Cristo, não abandonaram pessoas em situações difíceis. Não deixaram de procurar ajudar. Isso chama-se misericórdia, isso chama-se amor. É o poder do Evangelho transformando estas vidas. Quantos de nós, talvez, não podemos fazer como aqueles amigos, irmãos em Cristo de Dorcas? Ou talvez não fazer como as irmãs de Lázaro? Ou talvez não podemos fazer como os 4 amigos daquele homem paralítico? Não de forma literal, não de forma concreta, mas podemos fazer isso na oração, intercedendo por pessoas, buscando para que elas sejam abençoadas por Deus. No caso de Dorcas, a fé dos amigos era ainda maior, pois ela já estava morta. Para esses discípulos que percorreram em torno de 15 quilômetros a pé até Lida, a esperança consistia em encontrar Pedro e trazê-lo. É assim que devemos agir em prol de nossos irmãos que estão em dificuldades. Façamos tudo o que está em nosso alcance para trazer-lhe esperança, crendo no milagre do Senhor. O apóstolo diz que devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente aos domésticos da fé. Devemos estar dispostos a cuidar uns dos outros. Terceiro tópico, a ressurreição de Tabita. O primeiro ponto do terceiro tópico nos diz, preparando o ambiente. Quando Pedro chegou ao local onde havia colocado o corpo de Dorcas, a Tabita, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as roupas que esta fizera. Porém, Pedro fez todas saírem do ambiente
Essa cena também encontra semelhança com aquela da ressurreição da filha de Jairo em Lucas 8, onde Jesus colocou todos para fora e ficou só ele ali para orar por aquela jovem. Pedro era um homem de fé, que cria no poder de Deus, mas não queria por perto pessoas duvidosas, céticas e nem mesmo vencidas pelo lamento e pela tristeza. Estava disposto a deixar o ambiente propício e desimpedido para que o milagre acontecesse, né? Às vezes a gente pensamos aqui assim, que pensamento positivo não resolve nada. Olha, pensamento positivo não é fé. Entretanto, a fé nos faz ter pensamentos positivos. Se você tem fé, automaticamente você tem pensamentos positivos. Se você vive cheio de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, é porque você não tem a verdadeira fé em Deus. Quando estamos em busca de um milagre, precisamos nos preparar, acercando-nos apenas de pessoas de fé que creem que Deus tem poder para mudar a situação. Jesus disse que se crermos, veremos a glória de Deus. Segundo ponto do terceiro tópico, agindo no poder da oração. A oração era uma rotina da igreja nos seus primórdios. Após ter feito todas as pessoas saírem do quarto, Pedro se colocou de joelhos e orou. Ele já havia testemunhado o Senhor Jesus ressuscitar a filha de Jairo e também Lázaro. Pedro tinha ainda em sua memória as palavras do Mestre, que teríamos autoridade e que esses sinais nos seguiriam. Marcos 16, 17 e 20, que diz: "E esses sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Depois de orar, Pedro se volta para o corpo de Dorcas e diz: "Tabita, levanta-te." Terceiro ponto do terceiro tópico, e muitos creram no Senhor. O milagre aconteceu ao som das palavras de Pedro. Tabita abriu os olhos e assentou-se na cama. O milagre foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Repito, o milagre sempre tem como objetivo principal, único e específico, de glorificar a Deus e levar as pessoas a crerem no Senhor Jesus. O propósito dos milagres sempre será a exaltação do nome do Senhor e levar pessoas a crerem no Filho de Deus. Por maior que fosse a alegria daqueles cristãos, especialmente das viúvas de terem de volta a gazela, ou seja, Dorcas, o mais importante era o avivamento espiritual que isso causaria, né? A Dorcas voltaria a morrer novamente, mas a grande obra, o evangelho, estava avançando através daquele milagre. Tabita um dia morreria novamente, mas aqueles que criam no Senhor já teriam assegurado a vida eterna em Cristo Jesus. Ela morreria fisicamente, né, novamente, mas muitas pessoas, por causa da sua ressurreição ali, conheceram a vida eterna. A cidade de Jope era rodeada de muitas vilas e aldeias, e dificilmente essa extraordinária notícia não chegaria a todas elas. Certamente, essa notícia chegou a todas as localidades daquela região. Nossa conclusão diz o seguinte: as histórias de Enéas e Tabita demonstram que Deus tem poder tanto para levantar um paralítico como para ressuscitar um morto. Ambos os milagres evidenciam como um homem de Deus cheio de fé pode ser canal na realização de grandes coisas, especialmente de trazer restauração espiritual às pessoas. Precisamos fazer mais notórias as maravilhas do Senhor entre as pessoas e não nos envergonhar do Evangelho, que é poder de Deus. Que possamos viver o que o salmista diz: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Salmo 105, verso 1. Então nós estamos chegando ao final do nosso comentário. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas. Você faz uso dela como lhe convier. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Pedimos que use esse slide da forma que você quiser na sua igreja, só não o pirateie. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.